Paz do Senhor, irmãos, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? Para poder a gente compartilhar aqui um momento da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que essa palavra possa edificar as nossas vidas, né? Os irmãos do grupo. E quero dizer que eu estou com saudade de vocês, mas logo passa essa situação e a gente vai poder se reunir de novo. A palavra de Deus que Deus põe no meu coração está aqui no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Dr. Lucas, capítulo 21, verso de número 11, em que diz assim a palavra de Deus: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esse versículo está inserido num alerta, e eu também diria assim, numa palavra profética que foi mencionada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E eu pensando aqui justamente nessa questão de epidemia, porque o texto aqui ele é muito claro, né? Nessa versão, ele é muito claro quando ele fala sobre questão de epidemia. E o significado de epidemia, nós sabemos que é uma doença de caráter transitório, ou seja, uma doença que transmite através de pessoas ou um surto de doenças infecciosas. E eu procurei aqui na Bíblia Sagrada alguns pontos em que a Bíblia relata e fala sobre coisa semelhante. Mas na verdade o que a gente encontra muito mesmo aqui na palavra de Deus, nessa versão minha aqui, é a respeito de pragas. E quando a gente fala de praga, a gente está falando de situação que promove grande calamidade, né, pública, ou então um ato de lançar maldição. Então assim, eu juntei as duas coisas, eu penso que na verdade a praga ela traz calamidade, epidemia, então eu inseri, coloquei tudo no mesmo pacote. E aí, olhando aqui na palavra de Deus, a gente estamos vivendo aí esse verdadeiro caos, né? Essa epidemia que todos nós sabemos, questão do coronavírus, e fica algumas perguntas que vêm na mente da gente, né? E eu pontuei aqui pelo menos umas duas perguntas, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que são várias as situações em que houve praga entre o povo. E aí vem aquela pergunta, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, o coronavírus, né, o Covid-19, e a pergunta que eu faço é, essa epidemia que nós sabemos que é uma permissão de Deus, até porque o diabo em si ele não faz nada se não for por permissão divina. Então eu sei que Deus está no controle das nossas vidas, controle do mundo, mas principalmente Deus está no controle do que diz respeito à igreja. Então, ou seja, essa epidemia, na verdade, é uma permissão divina, uma permissão de Deus. Mas essa epidemia, Deus permitiu que ela estivesse entre nós, por causa do ímpio ou por causa da igreja? Ou seja, qual é a motivação de Deus em relação a permitir essa epidemia ou coronavírus atingindo aí praticamente todos os continentes do mundo? E a gente observa, né? Eu pontuei aqui algumas situações, como por exemplo aqui em Gênesis capítulo 12, verso 17, em que a Bíblia diz assim: porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Aqui, quando a gente vai para o texto, a gente vê que Abraão com Saraí chegando no Egito, Abraão mentiu dizendo que Saraí era sua irmã. Na verdade, ele não mentiu, porque Sara era mesmo também, né, sua irmã, a gente vê, meia-irmã, mas o certo é que Saraí era esposa, né? Sara era esposa de Abraão. E a gente vê então que Faraó tomando-a por mulher, Deus não se agradou disso, e aí veio uma praga sobre a família de Faraó. Uma outra situação, e a mais conhecida de todos nós, está em Êxodo capítulo 7, do verso
14 até o capítulo 11, que são as 10 pragas que Deus enviou ao povo do Egito. Essa praga foi enviada exatamente para que Faraó pudesse libertar o povo do Egito, o povo de Israel, que estava lá cativo. A gente vê que a primeira praga, as águas tornam-se em sangue, a segunda rãs, a terceira piolhos, a quarta mosca, a quinta peste nos animais, a sexta úlcera, a sétima chuva de granizo, a oitava gafanhotos, a nona trevas e a décima que foi a morte de todos os primogênitos. A gente observa e vê que aqui no Egito, nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Deus. Eles que estavam num lugar chamado Gozém, eles foram guardados por Deus e nenhuma praga chegou na tenda do povo de Israel. A gente vê outra situação em Números 16:46, em que diz assim: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. No verso de número 49, a Bíblia diz que morreu por causa dessa praga 14 mil. E essa praga veio exatamente por causa de quê? Primeiro, um levante de Coré, Datã e Abirã contra a liderança de Moisés. E depois o próprio povo, porque Coré, Datã e Abirã e todos aqueles que estavam com ele foram engolidos